Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje vamos direto ao ponto, né? Recebemos um material bem interessante sobre um fenômeno na Umbanda. Sabe quando a vela parece chorar? Isso, aquele derretimento da cera que escorre, né? A fonte que a gente analisou fala muito disso. Exato. Então, bora desembalar o que isso pode significar dentro dessa perspectiva espiritual. Vamos lá. A fonte deixa claro, assim, que a vela na Umbanda não é só para iluminar, né? É vista como um canal mesmo de comunicação. E um ponto de contato com o plano espiritual, é isso? Isso. E o choro da vela, essa cera escorrendo mais, seria interpretado como uma mensagem visual, uma resposta. Entendi. Então a nossa missão aqui é meio que decifrar essa conversa da vela, né? O que será que está sendo comunicado ali? É por aí. E olha, é fundamental entender que, para essa visão, acender a vela já ativa um canal energético. Certo. E o jeito que ela queima, se chora ou não, como chora. Tudo isso seria uma reação, sabe? Às energias do lugar, da pessoa, da intenção que foi colocada ali. Faz sentido. E esse chorar especificamente? A gente podia pensar que é algo ruim, né? Mas o artigo que a gente viu diz o contrário, certo? Correto. A interpretação geral que a fonte traz não é negativa, não. É mais um sinal de atividade, que a energia está se movendo, que tem coisa acontecendo. Ah, interessante. E que tipo de atividade seria? Bom, a fonte aponta algumas possibilidades principais. A primeira é que pode ser tipo uma purificação, como se a vela estivesse absorvendo energias mais densas, sabe? Do ambiente ou da pessoa. E as lágrimas seriam essa limpeza saindo. Tipo isso. É uma forma de ver, sim. Como se ela estivesse expulsando o que não serve. Outra leitura comum na fonte é que a entidade espiritual, o orixá, para quem a vela foi acesa, está trabalhando forte naquilo que foi pedido. Entendi. A cera escorrendo seria o esforço espiritual visível. Exatamente. Simbolizaria esse trabalho intenso. E tem uma terceira linha bem parecida. Pode representar a quebra de bloqueios. A cera derretida seria o obstáculo se desmanchando no caminho. Puxa, bem simbólico mesmo. Então, imagino que a intensidade disso também importe. Por exemplo, se a vela chora muito. Sim, sim, isso também tem leitura. O artigo sugere que quando chora muito, assim, bastante mesmo, indica uma movimentação de energia bem forte. Hum, Pode ser uma situação mais complexa que está exigindo mais trabalho espiritual, entende? Ou então uma limpeza bem profunda de energias pesadas que estavam ali. mas não é para se assustar, então. Não, segundo a fonte, não. É mais um sinal de que o axé, a força espiritual, está fluindo com vontade, com intensidade. É trabalho vigoroso acontecendo. Legal. E tem uma coisa que achei curiosa no material. E se a vela chora só de um lado? Isso é muito específico, né? É bem específico, sim. E a fonte tenta dar uma interpretação para isso também. Aponta para um possível desequilíbrio ou talvez um foco da energia num aspecto particular. Como assim? Tipo, se escorre mais para a direita, o artigo associa ao princípio masculino, à ação, às coisas mais concretas do plano material. Certo? Se escorre mais para a esquerda, aí já ligaria ao feminino, às emoções, ao plano espiritual, talvez até a questões do passado. Seria um toque para prestar atenção naquela área específica, sabe? Nossa, que interessante essa geografia da vela, digamos assim. O artigo fala de mais algum detalhe visual? Tipo, a aparência da cera que escorreu. Fala assim, menciona que se a cera que escorre fica limpinha, transparente, seria um sinal de que a purificação está sendo eficaz. Ok, Agora, se a cera fica escura, turva, aí poderia indicar que as energias que estão sendo trabalhadas são mais densas, mais pesadas mesmo. entendi. E até a chama. A chama também entra nessa leitura. Se está forte, brilhante, é visto como um bom sinal. Mas se está fraquinha ou fica oscilando muito, O que seria? poderia indicar algum obstáculo, alguma dificuldade. Ou talvez a necessidade de firmar mais a fé e a intenção por parte de quem acendeu a vela. Ah, isso é crucial, né? O material que a gente viu parece dar muito peso para isso, a intenção e a fé da pessoa. Sem dúvida. Isso é muito ressaltado na fonte. A vela é um instrumento, um sinalizador, digamos. Mas a força principal, segundo essa visão, está na crença, na pureza do pedido, na conexão que a pessoa estabelece. A observação da vela seria um complemento, então. Exato.
Complementa a intuição, a fé, ajuda a pessoa a perceber que algo está acontecendo, mas não substitui a conexão interna e a confiança no processo espiritual. E essa conexão vai até a entidade ou orixá para quem a vela foi acesa? O artigo relaciona o jeito de chorar com as características deles. Sim, relaciona também. O material dá exemplos, tipo uma vela para algum, que é o orixá de caminhos, de batalha, né? Ou para Yansan, ligada aos ventos, às mudanças. Certo. Se a vela para eles chora muito, poderia indicar um trabalho forte de corte de demanda, de abrir caminho, de quebrar alguma coisa que está atrapalhando. E para outros, como pretos velhos? Já para pretos velhos ou caboclos, que são vistos como entidades mais ligadas à sabedoria, à cura, à absorção, talvez o choro da vela indicasse mais um trabalho de limpeza profunda, de absorção de negatividade. A interpretação meio que acompanha a especialidade da entidade, entende? Entendi perfeitamente. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E para finalizar a parte prática, o que fazer com a cera que sobra depois? Olha, a orientação que a fonte dá é bem simples. Descartar os resíduos em terra, tipo num jardim, vaso, de planta ou mesmo no lixo comum. Só descartar. Mas com a intenção de agradecer, né? Agradecer pelo trabalho que foi feito ali, pela espiritualidade. E tem um detalhe interessante. Qual? Se a vela queima inteirinha, sabe, sem deixar quase nenhum resíduo de cera, isso é visto como um sinal excelente. Tipo, pedido aceito, trabalho concluído com sucesso, tudo fluiu perfeitamente. Ah, legal. Bom saber disso. Então tá. Acho que conseguimos ter uma boa ideia do que a fonte nos trouxe. Resumindo, a vela chorando na Umbanda, por essa ótica, é bem menos um mau presságio e muito mais uma forma de comunicação ativa, né? Exatamente. É um sinal de que tem trabalho espiritual intenso acontecendo, que pode ser limpeza, purificação ou a quebra de algum bloqueio. É a energia se mostrando de forma visível. Um feedback do plano espiritual, poderíamos dizer. Isso, um feedback. Um convite para a pessoa observar, claro, mas principalmente para manter a fé, para entender que o pedido foi ouvido e está sendo trabalhado. A fonte até usa uma expressão bonita, diz que a cera escorrendo é como se fosse a própria fala do axé, a fala da força espiritual. Puxa, é fascinante pensar como um objeto tão simples, tão do dia a dia, como uma vela, pode carregar tanto significado e ser visto como esse canal todo. Pois é. E deixa a gente pensando, né? Talvez uma reflexão final. Se um objeto assim, nesse contexto, pode ser lido como portador de mensagens, que outros sinais sutis no nosso cotidiano, talvez até fora do espiritual, a gente poderia interpretar como um feedback, uma comunicação, se a gente só prestasse um pouquinho mais de atenção? Boa pergunta. Fica aí para a gente pensar.